Beleza, pessoal, boa tarde. Estamos dando início ao capítulo 9, que vai tratar aí de assuntos relacionados a processamento paralelo, né? E esse é o processamento paralelo real. A gente viu ao longo do curso que a gente pode ter dois tipos de paralelismo. É aquele do nível de instrução, onde eu tenho, tá? É o pseudo-paralelismo, é o nível de aplicação, tá? No nível da programação da máquina, é eu estar trocando os meus processos com o processador. Então, eu coloco um processo, ele passa um tempo lá, um quantum, e depois eu tiro ele e coloco outro. Isso aí visa otimizar o uso do processador, porque pode existir um determinado momento que aquele processo que está lá no processador ele está ocioso, não está fazendo nada. Então, para otimizar isso aí, existe a preempção, né? Ele tira o processo e coloca outro. Então, essa troca de vários processos, tá, em utilizar o processador, isso aí é o pseudo-paralelismo, é o paralelismo no nível de instrução. Então, a gente tem diversos tipos de mecanismos para, né, implementar o paralelismo no nível de instrução. A gente tem o pipeline, né, superescalar e outros métodos de se chegar ao paralelismo de instrução. Por outro lado, existe o paralelismo de hardware, o paralelismo, tá, que é o paralelismo real. Eu posso ter vários processadores e esses vários processadores recebendo, tá, processos distintos e trabalhando paralelamente. Então, esse paralelismo vai ocorrer na máquina de forma muito mais otimizada do que o pseudo-paralelismo, né? Porque eu tenho um paralelismo real. Então, além do paralelismo real, de eu ter processadores distintos executando esses processos, eu posso ter para cada um desses processadores a interferência de pseudo-paralelismo acontecendo né, em cada um desses processadores. Então, eu otimizo ainda mais, né? O que seria isso? Eu tenho dois processadores na minha máquina. Então, cada um desses meus processadores tem um processo rodando neles. Beleza? Aí, no processador 1, um processo que tem lá, ele começou a ficar ocioso. Ele mandou um comando, uma instrução, e vai aguardar um dispositivo de entrada e saída, né? Apesar de eu ter esse paralelismo, eu poder executar processos em processadores diferentes, eu ainda tenho a possibilidade de ter perda de performance, porque eu posso ter um processador tendo um processo lá dentro, mas ele está ocioso. Então, o que é que eu posso implementar para resolver isso? Eu posso ter multiprogramação acontecendo lá, certo? Então, vou ter paralelismo de hardware, né? Paralelismo real, tenho dois processadores, mas eu posso implementar multiprogramação para que quando os processos eles estejam ociosos nesses processadores, eles sejam substituídos e retornados depois. Isso aí é a multiprogramação acontecendo em cada um dos processadores. Então, separem o conceito, tá, de processamento real, de processamento paralelo, é a execução paralela em cada um desses processadores. Então, o caminho que vai ser seguido por cada um daqueles processos que são independentes, eles vão seguir o seu caminho de forma independente, né? Cada um processador realizando a sua atividade. Eles só vão ser interferidos, tá? A gente vai ver na aula de hoje, no momento que eles podem acessar um local único, uma memória, por exemplo, que é compartilhada, ou um recurso, que esse recurso ele não permite a preempção. É o caso lá de, por exemplo, um dispositivo tipo impressora, né? E aí poderia existir um conflito de acesso. Mas se cada um desses processos tiverem processadores distintos, eles realizarem tarefas e não acessarem dispositivos que outros vão acessar de forma conflitante, tá? Ou até pode acessar, mas desde que exista aquela condição de ter uma variável de impedimento, né, de acessar uma região crítica, para evitar que um dado seja sobreposto, né? Eu tenho um processador 1 e o processador 2, aí um vai lá, faz uma alteração, o outro vai lá e faz uma alteração e
e atrapalha o processamento? Não pode, né? Tem que ter uma variável de impedimento que não deixe com que dois processos, né, entrem numa área crítica, numa região crítica ali, tá? Que pode dar incoerência naqueles dados lá. Beleza? Então, a aula de hoje ela trata sobre esses conceitos e como a gente pode ver quando a memória ela é compartilhada, tá, entre diversos processadores, quando ela é distribuída para diversos computadores. Então, vamos lá. Então, ó, processamento paralelo. Na aula de hoje a gente só vai ver o processamento de paralelismo real, tá? Porque a gente bateu durante o curso inteiro sobre paralelismo no nível de instrução. Então, a gente pode ter, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui, um momento só. A minha caneta não se encontra aqui. Tá aqui. Então, olha só. Eu posso ter multiprocessadores. Então, um computador multiprocessado, ele tem diversos processadores, né? Eu posso ter o conceito de paralelismo acontecendo também na forma de multicomputadores. E na forma de multicomputadores, eu posso ter um cluster ou posso ter uma computação distribuída, né? E a gente vai depois pegar o gancho aí para fazer uma aula específica sobre computação na nuvem. Eu posso ter a minha aplicação distribuída na internet. Então, são multicomputadores que podem fazer uso de uma aplicação, por exemplo, e que aí ele pode mandar processos, distribuir esses processos em diversas máquinas, em diversos computadores, e realizar uma única, um programa único, né? É um programa específico, tá? Que ele se vale de distribuir essa carga entre diversas máquinas, diversos computadores, remotamente, para que esses computadores façam um trabalho uniforme que gere um conteúdo só, né? Então, para que eu não precise ter um hardware muito poderoso, eu distribuo isso aí em diversas máquinas. Então, no estudo do processamento paralelo, existe a diferença entre você ter uma máquina muito robusta, eu tenho um supercomputador na minha empresa. Então, qual é mais vantajoso? É eu mandar um processamento digamos, um processamento deixa eu ver, uma aplicação de tempo, né? Por exemplo, avaliar condições climáticas. Normalmente, feito um processamento muito gigantesco em cima desse tipo de dados, né? Climáticos. Então, para fazer uma predição, né? Então, eu posso ter um supercomputador para fazer isso daí. Só que o que é melhor? É ter uma super máquina, um único super hardware, ou eu ter diversas máquinas, tá, distribuídas num cluster e que eu diga essa atividade. Então, eu tenho um computador que faz uma parte, o outro faz outro, o outro faz outro, e assim eu consiga realizar aquele processamento. Então, existem aplicações que elas podem trabalhar tanto fazendo um processamento em um único hardware, numa única máquina, tá? Ou ela pode distribuir essa carga, essas tarefas, para várias máquinas. Então, existe um paradigma para a gente definir qual que é a melhor máquina, a melhor forma. É utilizar um único hardware, um único supercomputador, ou é distribuir essa carga num cluster, em várias máquinas. Qual que seria melhor? Pessoal, não existe resposta para isso daí. Tá? Não existe. Existem problemas e existem soluções. A gente vai ver ao longo da aula de hoje. Tá? Quando eu tenho um único computador, aquela minha aplicação, um dia, ela não vai mais conseguir ser rodada naquela máquina. Hoje, ela é uma super máquina. Né? Mas, ao longo da evolução, aquela minha aplicação, tá, ela vai ser melhorada, vai ser desenvolvida e vai requerer mais hardware. Vai chegar um momento que aquela máquina, aquela super máquina, vai ficar obsoleta. Mas quando eu trato com cluster, com multicomputadores, tá,
e não com multiprocessadores, porque eu vou ter uma limitação, o meu hardware ele vai chegar a um limite que eu não posso mais adicionar novos processadores. Em contrapartida, eu posso ter multicomputadores, como, por exemplo, um cluster, onde eu posso ter a minha aplicação crescendo e eu tendo como crescer essa quantidade de nós, né, a quantidade de computadores dentro desse cluster e distribuir essa carga. Então, ela é flexível, né? A gente vai ver durante a aula de hoje. E eu tenho também computadores vetoriais, que aí normalmente são classificados como supercomputadores, né? Então, todas essas esses três métodos aí, né? Multiprocessadores, multicomputadores e computadores vetoriais, permitem para a gente disponibilizar um ambiente com processamento paralelo, tá? E quando a gente fala de processamento paralelo, existem classificações, tá? Existem essas 4 classificações e vamos detalhar elas, beleza? E essa classificação, ela diz respeito em relação às instruções, tá, que vão ser executadas, e os dados a serem executados sobre aquelas instruções. Lembra daquele ciclo lá de busca da instrução, depois a busca do operando, a realização da atividade, e depois a gravação do operando no seu destino. Então, a gente tem a primeira organização, né, o primeiro método, tá, estudado, é o SISD, que é o Single Instruction, Single Data, né? Então, vai trabalhar uma simples instrução sobre um simples dado. Então, é aquela organização que a gente já viu durante o curso da gente. Eu tenho uma instrução sendo buscada, né? Ele vai ser trazida a instrução. Depois, vai ser interpretado o que aquela instrução está querendo fazer, né? A decodificação. Depois, o dado vai ser buscado, é o operando sendo buscado, vai ser trazido, e aquela instrução vai aplicar o conhecimento dela, a atividade que ela se propõe a fazer sobre aqueles dados ali, que são os operandos. E esse dado é retornado, tá? Então, eu tenho uma simples instrução executando em cima de um simples operando, um simples dado, tá? E aí, eu fico naquele ciclo de busca da instrução, realização da operação em cima do operando que eu busquei, né? E depois a finalização, tá? Então, o processador executa uma única sequência de instruções em uma operação por vez. Então, é uma operação por vez. Eu pego uma instrução, executo, eu pego a instrução, né? Trago depois o operando, realizo e volto com ele. Mesmo que eu realize vários ciclos, aquilo que a gente viu lá de ciclos indiretos, né? Então, eu vou ter um ciclo indireto para buscar vários operandos. Eu busco o operando, realizo a atividade em cima dele, busco outros operandos, né? Então, eu vou buscando os outros operandos e realizando aquela instrução. Mas eu tenho uma única instrução, tá, sendo realizada sobre um único operando. Só que aquele único operando, na verdade, se ele for indireto, né, aquele acesso indireto, ele vai fazer vários loops, fazer vários acessos, mas o operando ele é indireto, é um operando só. Beleza? Então, eu tenho esse método aí. Ele pode se beneficiar do paralelismo de nível de instrução, né? Então, eu posso ter o superescalar e o pipeline sendo aplicado em cima desses dados, para dar aquela garantia de eu dividir ele em vários estágios, aquelas nossas instruções em vários estágios, e ter um benefício ali de paralelismo de nível de instrução. Tá certo? A outra forma é o SIMD, que é o Single Instruction, ou seja, uma simples instrução executando sobre múltiplos dados. Single Instruction, Multiple Data. Então, eu tenho lá uma única instrução, executa um certo número de elementos de processamento, que são os operandos. Só que esses operandos, eles são vetores, né, ou matrizes. Então, eu tenho uma única instrução executando
tá? Aquele único comando, aquela única instrução sobre uma matriz. Certo? Isso aí tenta agilizar o processamento, mas esse tipo de processamento sobre vetores, sobre vetores e matrizes, eu preciso ter um hardware especializado. Aí é aquele computador, né, vetorial, um computador matricial, certo? Ele vai executar cada simples instrução que é buscada, ele realiza a sua execução sobre uma matriz de dados. Não é aquele caso de buscar cada operando, né? A outra forma é o MISD, Multiple Instruction Single Data. Então, olha aí, ó, uma única sequência, tá, de dados, tá, ela é enviada para múltiplos processadores, tá certo? E cada processador executa a sua instrução diferente. Então, não tem implementação desse modelo aqui, tá? O que é que seria esse modelo? Eu tenho um único dado e múltiplas instruções executando sobre esse dado. Seria mais ou menos assim. Vamos lá. Você imaginar um computador. Vamos imaginar o que a gente já vem estudando até agora, né? Eu vou lá, pego uma instrução e depois eu vou ter que buscar o operando. Então, para cada uma instrução, eu posso trabalhar com um operando em cima dele, né? O que esse MISD, né, que é o Multiple Instruction, faz é que eu tenho diversas instruções executando em cima de um único dado. Tá? Então, seria distribuir essas instruções em diversos processadores, por isso que é processamento paralelo, né? É eu ter diversos processadores com essas instruções, no caso, uma mesma instrução sendo colocada em diversos processadores para trabalhar um único dado. Então, eu não posso ter essa arquitetura, porque a partir do momento que eu tenho múltiplos processadores com a mesma instrução acessando um único dado, um mesmo dado, tá? Eu estou fazendo alteração nesse único dado e não estou garantindo integridade. Eu não tenho como garantir integridade. Então, qual que é a aplicação que, mesmo que eu tenha instruções diferentes realizando essa operação sobre um único dado, tá? Não tem aplicação, não tem motivo de ter diversas instruções em processadores diferentes, alterando um único dado, né? Paralelamente. A gente está falando paralelamente, né? Então, não existe implementação para esse MISD. E a quarta, certo? Metodologia é o MIMD, múltiplas instruções sobre múltiplos dados. Então, eu posso ter múltiplas instruções sendo executadas em múltiplos dados, certo? Paralelamente. Então, qual é onde se enquadra, tá? O MIMD, né? Multiple Instruction, Multiple Data. É um conjunto, né, de processadores executando sobre um conjunto diferente de instruções sobre um conjunto de dados também diferentes. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, um processamento simétrico, né? Eu posso ter um cluster e posso ter um não uniforme memory access. A gente vai ver mais na frente o que é esse acesso não uniforme, né? À memória. Então, eu tenho, digamos, diversos processadores, tá, na minha máquina, e aí posso ter diversas instruções dentro desse processador acessando diversos dados. E aí esses dados eles vão ser acessados, tá, de forma paralela, de forma que não vai haver aquele conflito que na versão anterior lá do Multiple Instruction e Single Data iria ocorrer, tá? Então, eu tenho uma única, no Single Data, né, Multiple Instruction, Single Data, eu tenho várias instruções
e uma única informação sendo trabalhada. Eu vou ter conflito, né? Tenho vários processadores acessando um único cara. Então, esse método não é usado. Então, quando eu tenho múltiplos processadores executando múltiplas instruções, multiple instructions, então eu vou ter diversos dados sendo acessados. E quando eu estiver acessando esses dados, os processadores, eles vão acessar e não vão poder ter o conflito, né? Porque ele vai poder, quando tentar acessar um determinado dado, naquele momento ele não acessa, ele acessa outro que está livre. E aí o próprio computador, os próprios algoritmos, tá, vão evitar que essa condição de bloqueio, né, que a gente já viu em aula anterior, tentando acessar um único dado, não ocorra. Então, por isso que eu tenho múltiples instructions, múltiples data, múltiplos dados. Então, vai ocorrer uma certa concorrência na hora do acesso ao dado. Tá? Aliás, ele vai ter o paralelismo real, mas caso ocorra de acessar simultaneamente um único recurso, no caso o dado operando ali, coincidentemente, alguém vai ter que ceder, né? Mas é só nesse momento que vai existir a concorrência, não durante todo o processamento, né? É só caso um único recurso ali que não permita a preempção, aí entra aquele histórico todo da gente de ter a possibilidade de deadlock. Pessoal, ficou claro aí esse quadro para a gente, dessa diferença, desses 4 métodos aí de tipo de processamento paralelo? Beleza, então. Então, olha aqui uma estrutura, graficamente falando, para a gente visualizar a organização de multiprocessadores e multicomputadores. Certo? Então, aquela primeira organização lá, uma única instrução sobre um único dado. Esse cara é conhecido como sendo o processamento sobre um único processador, tá? Um monoprocessador. E aí, eu tenho aqui o conceito do von Neumann, que é aquele conceito básico lá que eu posso ter instruções e dados, os dois na memória ao mesmo tempo. Só que uma instrução, eu pego primeiro a instrução, ela é um dado, ela está na memória. Eu pego a instrução e executo ela, para que ela tenha o conteúdo que é para ser executado sobre um determinado dado, sobre o operando. E aí existe aquele ciclo, né? Então, ambos estão na memória. Eu pego uma instrução por vez e trabalho um dado por vez. Tá? E aí eu vou ter a possibilidade de ter o paralelismo de instrução. O paralelismo, tá, no nível de instrução. Eu tenho SIMD, Single Instruction Multiple Data, certo? Uma única instrução sobre um vetor, sobre uma matriz, que tem múltiplos dados. Então, sempre que a gente tiver o conceito do SIMD, tá? Single Instruction Multiple Data, né, data, a gente tem vetores e matrizes. Então, lembra aí, múltiplos dados, vetores e matrizes. Aí eu vou ter lá o MISD, múltiplas instruções sobre um simples dado. Então, esse cara, tá, não tem implementação para ele. Porque existiria conflito, eu não posso ter uma máquina otimizada. Primeiro porque, como é que eu vou ter aplicações que alterem um único dado? Eu vou ter várias instruções querendo alterar um único dado. Eu não preciso, né? Se é um único dado que vai ser alterado, eu posso alterar ele uma vez a cada ciclo, tá? Porque senão eu não mantenho a integridade. E aí, por último, a gente tem o MIMD, tá? Multiple Instructions, Multiple Data. E aí entra um conceito que a gente vai ver ao longo da aula, bastante, tá? Que é o conceito de memória compartilhada e a memória distribuída. Eu posso ter, tá, diversas instruções executando sobre diversos dados, simultaneamente.
Mas esses dados estão aonde? Né? Então, eu digo que a memória ela é compartilhada, ou seja, os dados aonde essas instruções elas vão ser buscadas, elas estejam próximas, estejam na minha memória, tá? Por exemplo, na minha memória principal. Então, essa memória ela é compartilhada. Mesmo que eu tenha um único processador ou diversos processadores, esses diversos processadores eles vão acessar essa memória compartilhada, tá? Que está na própria máquina dele. Mas eu também tenho um outro conceito que é a memória distribuída. A partir do momento que eu tenho múltiplos dados, eu tenho múltiplas instruções, ou seja, múltiplos programas, múltiplos comandos sendo executados sobre múltiplos dados, aonde é que estão esses dados? Eles podem estar distribuídos, por exemplo, na internet, pode estar em computadores, em cluster, em vários locais diferentes. Então, a minha aplicação, quando ela executa paralelamente, né, que a aula de hoje é paralelismo, né, quando ela executa paralelamente diversas instruções diferentes, ela pode ir buscar esse dado em locais distribuídos, em locais remotos. Então, é nesse momento que aí a gente tem a memória distribuída. E aí a gente tem, tá, clusters, tá, a gente tem computação em nuvem, diversas aplicações utilizando esses métodos. Tá? E aí a gente vai ver o conceito de norma, tá? E o CS NUMA, tá? O norma é o não remoto memory access, né? E aí a gente vai ver também a parte de cache, né? Para dar a garantia de você ter um cache, tá? Então, se eu tenho a minha aplicação remotamente, tá? Eu posso ter a minha cache distribuída também, assim como a gente tem lá num ambiente que eu tenho, por exemplo, a memória compartilhada na minha arquitetura, tá, de um computador com multiprocessadores, num único computador, eu vou ter lá a cache L1, L2, L3, mas quando eu tenho uma aplicação que acessa remotamente um dado, tá, ou vários dados, né, eu não vou ter o conceito de cache, tá, diretamente, porque eu não vou ter como remotamente acessar a cache 1, a cache L2 daquela máquina remota. Mas eu posso ter esse modelo de cache, tá, simulando ele como o software cache, né? A cache baseada em software. Aí que é o SC NUMA, né? Aqui o SC NUMA, tá? E o norma é o não cache, né? Não remote cache. A cache não remota, né? E aí a gente vai ver também diversos conceitos, o UMA, o COMA, que é o cache only, certo? Então vamos avançar aqui, tá? Para a gente. You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Olá, pessoal. Pergunto se o áudio voltou aí para gente. Beleza, então. Só quando eu reiniciei o meu navegador aqui, aí ele retornou, né? Beleza, gente. Então vamos dar continuidade. Então, sobre múltiplos processadores, tá? Existem algumas questões aí, tá? Cada processador, ele deve ter a sua cache individual ou não, né? Então, um dos grandes problemas e dilemas quando nós tratamos aí de multiprocessamento, a gente sabe que os processadores podem ter a memória cache L1, L2, L3, né? Normalmente ele possui a L1 dentro do seu pacote, né? Dentro da sua estrutura ali do processador, a L1. Às vezes, dependendo do nível de especialização do servidor, né? Da máquina, se for muito robusta, pode ter a L2 também dentro, ou a L3. Normalmente a L1 está lá dentro sempre. Então, o que acontece? A memória cache é uma memória auxiliar, né? Da memória principal. Na verdade, ele é auxiliar do processador, né? Porque para evitar a necessidade do processador ir buscar aquele operando ou aquela instrução lá na memória principal, ele tenta manter dentro da memória cache aquelas instruções corriqueiras, né? Ou os operandos corriqueiros, né? Porque eles podem ser utilizados no futuro. Aí é aquele princípio de localidade, espacial e temporal, certo? Então, quando que é importante eu manter dentro desse processador aquela memória cache? Então, ele vai me facilitar valer dessa técnica de princípio de localidade, principalmente por esse motivo. Então, cada um dos processadores, se eu tiver 10 processadores na minha máquina, cada um vai ter uma memória cache. Só que isso pode gerar problema no futuro, né? Porque eu vou estar trazendo dados da minha memória principal para a minha memória cache. E essa minha memória cache, cada processador eu tenho uma diferente. Então, pode existir que um determinado dado que está dentro da memória cache, parte dele também esteja em outro processador, dentro da memória cache de outro. Então, pode haver conflitos na hora da gravação desse dado lá na memória principal, né? Do retorno desse dado lá para a memória principal. Então, outra questão também sobre multiprocessadores. Devem compartilhar uma única memória? Então, quando eu tenho uma máquina que tem vários processadores, elas devem compartilhar uma memória principal única, ou pode ser que cada processador ela tenha o seu próprio conjunto de memória principal. Eu posso ter também. Então, esse tipo de situação, onde cada processador tem a sua memória principal, evitaria problema de coerência de cache. Por quê? Digamos que um processo que esteja em um processador, se ele tem a sua própria memória principal, tem sua própria memória cache, os dados, os programas que estão na memória e estão sendo trabalhados por aquele processador, não vai incorrer do perigo
de um outro processador pegar parte daquele programa. Aquele programa vai estar residente na memória, mas vai estar sendo usado por um processador. Agora, se eu tenho a minha memória compartilhada para vários processadores, o que é que vai acontecer? Digamos que eu tenho o programa A, ele acessa lá na memória, uma fatia da memória, por exemplo, um documento do Word. Ele acessou e levou lá para a memória. Está lá na memória já esse programa, né, rodando. E aí, um determinado processador pega uma fatia daquele processo, daquele programa, uma fatia daquele operando, né, daqueles operandos daquele arquivo e joga para dentro do processador para fazer a atividade. E aí joga também, consequentemente, né, tá, com ele na memória cache. Beleza. Aí eu tenho um processo 2, processo B, que ele vai e tenta acessar também na memória aquele mesmo arquivo que está aberto já pelo processador. Ele vai lá e acessa. E aí ele pega parte daqueles dados lá e joga, leva para ele. E aí coloca lá na memória cache dele, tá, do processador 2. E aí ele vai estar trabalhando com esses dados também. Só que o que vai acontecer? Como a memória é uma única memória, eu não tenho como garantir que em determinados momentos eu posso ter o processador 1 e o processador 2 acessando o mesmo dado na minha memória. E aí cada um desses processadores vão estar com suas memórias cache com dados ou sujeiras que eles não estão sincronizados. Ou seja, quando o processo A, que pegou um determinado dado para trabalhar, ele está lá trabalhando, o processo B pegou também, está na sua memória cache, alguma informação, e aí ele vai e grava primeiro lá, tá? Quando o processo A finalizar que vai gravar lá, ele pode ter um dado sobreposto, né? Eu ter a perda, desculpa, a perda da integridade. Desculpa aí, pessoal. Eu posso ter a perda da integridade. Então, para isso ser resolvido, aí a gente tem que ter métodos ou algoritmos, né, mecanismos para que isso não aconteça, ou seja evitado. Então, ó, para garantir uma coerência dessas caches que eu posso ter em cada um desses processadores diferentes, porque eu vou estar executando aquelas minhas rotinas de forma paralela, né? Eu posso também não ter programas distintos. Eu posso ter o mesmo programa, mas parte dele executando em um processador e a outra parte em outro processador. E eles estão trabalhando com informações, com as mesmas informações ali, né? Com o parâmetro de operandos que ele está trabalhando é de um arquivo, tá? É de um conjunto conhecido pelos dois processadores ali. E podem existir conflitos. Então, para garantir isso aqui, aí a gente tem um protocolo chamado MESS, tá? Que ele vai permitir para a gente configurar a minha memória cache, tá? Ou o operando que está na memória no momento, com 4 estados possíveis. A gente já viu em aula anterior isso aí. Então, o primeiro estado é o de modificado. O dado foi modificado. Tá? O segundo é de exclusivo. Então, eu posso setar um determinado dado que está na minha memória cache como exclusivo. Se ele é exclusivo, ele não vai pertencer a outra cache de outro processador. É exclusivo daquele cara lá. Certo? Eu posso ter ele compartilhado, o S é de share, né? E posso ter ele de invalidado. O invalidado, qual que é a situação? É a situação de eu ter um determinado dado que ele está presente em várias caches ao mesmo tempo, certo? Então, se um processador fez uma alteração nesse dado, o outro não pode fazer, porque se ele fizer, vai dar incoerência de cache. Ou seja, a partir do momento que um processador percebe que ele alterou um dado que está na sua cache, ele coloca esse estado daquele operando como invalidado. Ele invalida
qualquer alteração, certo? Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, quando uma cache é alterada, um operando é alterado, ele é setado como modificado, né? Modificado, e as outras caches ficam invalidadas. É setado o valor lá de invalidate, né? Porque aí o processo vai reconhecer que aquele dado ali, eu posso trabalhar com ele, mas ele vai estar inválido, né? Ele já não é mais verdadeiro, né? Caso aquela minha aplicação continue rodando sobre aquele dado ali, usando aquela informação, aquele operando, mas aquele operando já não é mais aquele valor, é um outro. E aí ele pode interromper aquele processo ali para evitar, né, uma incoerência. Porque se ele concluísse aquela operação e fosse gravar lá na minha memória, que a memória principal é compartilhada pelos processadores, aí eu vou ter a incoerência, vou ter um conflito ali, né, de dados, né, que vai perder a integridade dos dados. Então, isso vai acontecer quando eu tenho a memória compartilhada, né, compartilhada. E aí o protocolo MESS entra para resolver essas questões. Também outra questão sobre múltiplos processadores é a desativação de interrupções. Tá? A gente viu que quando eu interrompo as interrupções, ele elimina a possibilidade ou não de incoerência de cache. Então pode ser questionável, né? Então eu tenho lá, quando eu desativo as interrupções, eu não permito que eu sofra preempção dentro de um processador, tá? Mas eu posso ter outro processador realizando outras atividades com dados simultâneos, com dados que estão presentes no outro processador. E aí eu vou ter a incoerência ainda, né? É aquela questão que a gente viu em aula anterior, a questão do deadlock. Eu posso garantir que o meu deadlock ele esteja impedido de acontecer se eu desativar as interrupções? Ele não vai acontecer se eu tiver um único processador, tá? Porque eu garanto que vai ser um processo por vez, não vou ter concorrência. Mas se eu tiver vários processadores, eu não tenho como garantir isso daí, tá? Porque eu posso ter vários processadores fazendo uso de recursos ali e conflitarem. A mesma coisa é para esse conceito de cache. Quando eu tenho diversos processadores, tá? E eu tenho diversas caches nesses processadores, eu desativando a minha interrupção, eu não garanto, tá, que eu não vou ter incoerência de cache. Eu posso ainda ter incoerência. A incoerência é justamente os dados estarem sendo trabalhados em processadores distintos e aí sejam dados que tiveram a mesma origem, né? E quando um processador retornar aquele dado lá, a outra operação também vai fazer esse retorno e vai ou sobrepor, ou a operação que está sendo realizada ainda naquele outro processador, ele não vai ter mais validade. Por quê? Porque ele está trabalhando com dado sujo, com informações que, na verdade, não deveria estar trabalhando, né? Aí, por isso que existe a necessidade de invalidar aquela cache ali. Características de multiprocessadores simétricos. Tá? Eu tenho que ele é fortemente acoplado. Então, existe, pessoal, o conceito de... Isso aí a gente vai ver na aula seguinte, tá? Em computação na nuvem. Existe um acoplamento fraco e acoplamento forte. Então, quando eu falo acoplamento forte, eu estou dizendo